Oi gente, tudo bom? Vídeo número 13 do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. Hoje eu vou falar dos capítulos de 62 a 68 e vamos lá. No vídeo anterior, né, falamos de várias coisinhas. No vídeo anterior conhecemos Eugenie, a fechada, a séria, a não tão feminina, a exótica que gosta de coisas de homem, Eugenie. Na mesma cena vimos que Eide tem alguma coisa contra o Fernand, né? Afinal, Fernand trabalhou para o seu pai, sabemos disso. Seu pai foi assassinado, ele voltou lá da Grécia rico. E temos Eide chamando ele de miserável, desgraçado e todas as coisas ruins. História que ainda vamos ver se desenrolar. Também vimos Noirtier fazendo seu testamento, né? Se Valentine não se casar, o dinheiro continua, vai para ela, a herança, né? Continua na família. Se Valentine se casar, ele vai doar o dinheiro para os pobres e é isso. E assim, lembrando que o grande problema dele nesse momento, né, o que causou isso no Noirtier foi o fato de que ela está noiva do Franz d'Épinay. Então a gente viu que esse nome causou uma comoção assim no Noirtier, né, lembrando que o pai do Franz, que era realista, né, lá em 1815, foi assassinado por bonapartistas. Noirtier, já sabemos desde o começo da história, era um bonapartista, ok? Ficamos por aqui, por enquanto. Vimos também o Conde, né, ir lá no telégrafo, passar uns sinaizinhos e tal, que resultaram numa informação errada, que o Debray passou para Madame Danglars, que a Madame Danglars passou para o Danglars, e que fez o Danglars perder muito dinheiro na bolsa. E paramos aqui. Então agora vamos para o jantarzinho que o Conde estava organizando em sua casa de campo. Bom, agora vemos a casa de campo como ela está atualmente, né? O Conde reformou tudo, mandou o Bertuccio reformar tudo, menos, lembrando, um certo quarto, né? Lá em cima, que tem uma escada secreta que dá no jardim. Jardim este que o Conde também disse para o Bertuccio não mexer. Então está tudo certo, os convidados começam a chegar, né? O Maximilien é o primeiro a chegar. E eu já vou passar a lista de convidados, só queria dizer que, né, o Maximilien é o primeiro, afinal, o favorito do Conde, né, primeiro em tudo, inclusive a chegar. Uma pessoa pontual também, né, o Maximilien, a gente não pode dizer que ele não é pontual. Isso é uma coisa, é um tema ao longo do livro. E aí depois chega o Danglars, né, com a esposa. Danglars, ele tá assim no pior dos humores e dando patadas na esposa, né? A gente sabe bem por quê. Enfim, depois chegam os Cavalcanti. Esqueci de falar, conhecemos os Cavalcanti também no vídeo anterior, né? Pai e filho, impostores que o Conde contratou e deu esses papéis de italianos ricos por algum motivo que vamos começar a desenvolver melhor hoje. Então o Conde apresenta os Cavalcanti, né? Ele fala, esses aqui são os Cavalcanti, que são pessoas que eu não conheço direito, isso é uma coisa que ele vai reiterar o tempo todo. Eu não conheço muito bem eles, mas me foram recomendados pelo Abade Busoni, então assim, tô aqui ajudando eles, né, a entrar na sociedade parisiense e tal. E aí todo mundo fica, nossa, Cavalcanti, que nome bonito, né? Tem assim, soa nobre, né? E enfim, eles são apresentados como a nata da sociedade italiana, elite e tal, então todo mundo aceita, claro, né? Eles têm cara de ricos, se vestem como ricos, então tá bom. Então só pra completar, né, vamos passar a lista de convidados aqui rapidinho. Temos Maximilien, Debray, Chateau Renaud, os Cavalcanti, Danglars e a esposa, Villefort e a esposa. E assim, por algum motivo nenhuma das garotas está aqui, né? Nem a Eugenie, nem a Valentine. Também, assim, não estão perdendo nada. Na verdade, esse jantar é ótimo, mas, enfim, pra elas não ia fazer nenhuma diferença. Bom, a Valentine provavelmente ia ficar emocionada de ver o Maximilien ali, mas, enfim, dane-se. Lembrando que o Albert não está aqui, né, porque ele estava viajando com a mãe. O Conde convidou ele, mas, enfim, eles estão fora e tal. Então, eles estão lá vendo a casa, né, aquela coisa toda, né, impressionados com todo aquele tom exótico que o Conde sempre imprime, né, os ambientes, a decoração, e as plantas, e as estátuas, e os quadros, né, aquela coisa toda, aquela ostentação oriental, né, luxuosa que a gente sempre vê o Conde apresentando para as pessoas. E aí, nós temos este momento maravilhoso para nós leitores, né, que vamos ter várias revelações aqui, e que é mais um momento, né, de tortura psicológica pro Bertuccio, que já tá morrendo de estar ali naquela casa, né. Enfim, tá todo mundo lá na sala de estar e tal, fazendo social. Aí o Conde vai ali na sala de jantar, né, vai ali, ele chama o Bertuccio de lado assim, Bertuccio,
vem aqui um pouquinho, que como você vai pôr a mesa do jantar agora, né, eu quero que você venha aqui contar os convidados, aqui no cantinho mesmo, assim. Aí o Bertuccio vai lá, né, olhar os convidados assim. Aí, atenção para este momento. Ele olha o Villefort e ele fala: meu Deus, tá vivo. Aquela facada maldada que eu dei lá não causou efeito. Isso a gente já sabia, né, que o Villefort está vivo. Mas não para por aí. Atenção agora. O Bertuccio olha para a Madame Danglars e diz: essa é a mulher loira que estava aqui naquela noite. A grávida que deu à luz o Benedetto é ela. E se você acha que acabou, ainda não. Aí o Bertuccio, para completar essa parte novela maravilhosa, olha para o Andrea Cavalcanti e diz: Benedetto. Então assim, tá aqui o novelão mexicano, né? Villefort, no passado, teve um caso com Madame Danglars. Deste caso, nasceu Benedetto, e agora está sendo reapresentado para nós como um impostor chamado Andrea Cavalcanti. Essa é a cena, tá montado o apocalipse e o desastre, né? Muito bem, enquanto o Bertuccio se recupera ou não, né? O Conde não tá nem aí, o importante é, né, a gente ter essas revelações nesse momento. O jantar transcorre, a mesma coisa, né? Pratos exóticos, orientais, aquela coisa toda do Conde, todo mundo impressionado e tal. Aí eles começam a conversar, né? Depois do jantar, falam um pouco sobre a casa, né? O Conde fala: descobri, né? Que esta casa era, né, do Saint-Méran. Aí o Villefort fala, assim, né, dos meus sogros e tal. Inclusive essa casa fazia parte do dote da Valentine. Mas meus sogros, enfim, depois que a René, né, que a minha primeira esposa faleceu, meus sogros preferiram vender e tal, assim, a casa foi parar nas mãos do Conde. E aí o Conde, né, esse é aquele momento, assim, que ele vai fazer o Hamlet. O que isso quer dizer? Para quem leu Hamlet, sabemos que Hamlet é um personagem que, enfim, durante a história ele faz uma peça de teatro para descobrir coisas que ele quer. Então, assim, é uma peça de teatro que imitaria a realidade, ou o que ele acha que aconteceu, né? Pra ele ver a reação das pessoas envolvidas, né, e descobrir se o que ele acha que é verdade mesmo. O Conde vai fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. Então ele começa: essa casa, né, muito bonita toda, tal, mas ela tem uns lugares meio sinistros, então venham comigo que eu queria mostrar uma coisa pra vocês. E aí ele vai fazer o mesmo percurso que ele faz com o Bertuccio. Então eles vão lá no quarto, né, ele fala: olha esse quarto como é sombrio, eu não consegui nem mexer em nada, né, de tão fascinado que eu fiquei com esse lugar, não sei o que. O Villefort, ele já tá suando assim, né, a Madame Danglars se abanando, os dois sofrendo nesse momento. Aí ele fala: o Conde, né, pra completar aqui tem uma escada, olha essa escada secreta, que interessante, olha, vamos ver onde dá. E aí leva os convidados, como ele fez com o Bertuccio, né, vão parar no jardim, claro. E aí o Conde fala, né, essa, assim, vocês podem achar que eu tô inventando que existe alguma coisa sinistra, mas quando eu tava mexendo no jardim aqui, né, quando meus empregados estavam mexendo, eles acharam uma caixa com ossos aqui nesse jardim, sabe? Então ele tá contando, né, tá construindo toda uma história e todo mundo tá tipo: meu Deus, que sombrio, que maravilhoso, exótico. Menos o Villefort, que tá quase infartando, e a Madame Danglars, que tá literalmente passando mal e literalmente desmaia. Aí vem sua amiga, né, Madame Villefort, e oferece um tônico pra ela. Então a gente já fica sabendo, o que é importante também, que a Madame Villefort conseguiu replicar o tônico, que pode ser um remédio ou pode ser um veneno, com a receita que o Conde deu pra ela. Bom, aí o Villefort chega perto da Madame Danglars e fala: a gente precisa conversar, então você passa no meu escritório amanhã, tá bom? Aí só pra completar essa cena maravilhosa, o Conde começa a falar como quem não quer nada, assim, né, mas imagina, né, você enterrar, assim, ossos, enterrar uma pessoa, qual seria a pena? Que Villefort, você que é magistrado, qual seria a pena por isso aqui na França? Né, fala pros meus amigos Cavalcanti, que vêm da Itália, né, outro governo, outras leis e tal. E aí o Villefort: guilhotina, seria guilhotina. E enfim, depois dessa cena maravilhosa em que ele dá um susto perfeito, assim, no Villefort e na Madame Danglars, acaba a noite, o Danglars está fascinado com os Cavalcanti, né, assim, os olhos dele brilhando com cifrões, né, aquela coisa do Danglars. E, enfim, já conversou com o Cavalcanti pai, já falou: passa no meu banco amanhã, vamos conversar, não sei o que. Beleza. O Andrea, por sua vez, Andrea / Benedetto, né, ele vai pra casa, né, enfim, pega sua carruagem, vai embora e tal. E aí, neste momento, ele é abordado por uma pessoa.
Uma pessoa assim na rua, tipo, meio maltrapilho, assim, meio mendigo, sabe? Que chega assim e fala, Benedetto! Então, assim, é uma pessoa que conhece, sabe quem ele é, né? Então isso por si só já é perigoso. E aí nós descobrimos que nosso menino Andrea Benedetto também conhece essa pessoa. E essa pessoa é ninguém menos do que Caderussi. Então, basicamente, o Caderussi chega pro Andrea e fala, olha, eu sei quem você é, que lindo que você arrumou essa vida de rico assim, né? Olha, parabéns, não sei como você tá fazendo, mas eu quero um pouco. Lembrando que a última vez que vimos Caderussi, ele tinha o quê? Matado a esposa e o joalheiro, certo? E sido condenado lá às galeras. Então, assim, não sabemos ainda de onde Caderussi conhece Benedetto. Mas vamos chegar lá em algum momento. O importante a se guardar aqui agora é que temos Caderussi de volta à história e ele está chantageando o nosso menino Andrea Benedetto. Bom, a Madame Danglars chega em casa, né, ainda meio alterada assim, tipo, ai meu Deus do céu. Aí ela pergunta da filha, a empregada diz, que ela já tá deitada. A Madame Danglars diz, mas eu tô ouvindo o piano, parece, né? E aí ela fala, sim, ela está deitada e a Louise, né, está ao piano. E isso não tem a menor importância pra cena que vai se desenrolar agora, mas assim, se eu tive que passar por capítulos inteiros do drama shakespeariano do Maximilien e da Valentine, eu vou dar palco pras gays também, tá bom? Madame Danglars está lá com o Debray, inclusive, né? Ele tá tipo, mas mulher, o que te aconteceu hoje, né? Que você tá toda alterada, não sei o que. Ela, não, nada, não, deixa pra lá. Aí chega o Danglars nessa hora, né? O Danglars chega e fala, com licença, Debray, eu gostaria de ter uma conversa com a minha esposa, se você puder, por favor, nos deixar a sós. O que ele queria falar, claro, é vaza, né? Mas assim, educação, bons modos e tal. Enfim, o Debray vai embora e aí nós temos uma maravilhosa cena de discussão de relacionamento dos dois, né? O Danglars tá puto com as perdas financeiras dele, ele tá assim, possesso, virado no giraia, e ele fala, a culpa é sua, você que tirou as informações erradas do Debray, então você se vire e eu quero meu dinheiro de volta. E eles começam a brigar falando do relacionamento, né? O Danglars fala, olha, já faz uns 4 anos que a gente não é mais marido e mulher, eu tive meus casos, você tem seus casos, tudo bem, assim, cada um vive sua vida, isso não me interessa, mas não me faz perder dinheiro, que aí a gente vai ter um problema. E aí a gente descobre também que o caso que a Madame Danglars teve com o Villefort foi no primeiro casamento dela, né, que vocês não vão lembrar disso provavelmente, mas eu disse lá no começo, quando a gente conheceu a Madame Danglars, que este é o segundo casamento dela. Então, durante o primeiro casamento dela, foi que ela teve o caso com o Villefort, né. Sabemos que isso foi há 21 anos, né, só pra colocar datas assim, porque saberemos mais pra frente que o Benedetto tem 21 anos. E aí o Danglars diz assim, seu primeiro marido se suicidou depois daquele seu casinho lá, porque ele não tinha caixa pra cuidar. Mas comigo vai ser diferente, eu tenho dinheiro, eu tenho outros interesses, então você não vai me destruir, sabe? É uma cena conjugal assim, eles estão brigando por dinheiro. Eles não estão, como, aliás, na casa dos Danglars, todas as discussões são mais ou menos assim. Eles não estão brigando por amor, por lealdade, por fidelidade, nada disso interessa pro Danglars. O negócio é que ele perdeu dinheiro e esse é o grande problema dele. E ele fala, você vai atrás do Debray, faz o que você precisar, mas eu quero meu dinheiro que eu perdi de volta. E falando em dinheiro, né, depois, no dia seguinte, o Danglars vai conversar com o Conde, né, meio que especular como quem não quer nada sobre os Cavalcanti, né, assim, e esses Cavalcanti aí, de onde eles vêm, não sei o quê. E aí o Conde com aquela conversa, né, eu não conheço eles muito bem, me foram recomendados, estou ajudando eles a entrar na sociedade parisiense, mas eu sei que a família é antiga, eu sei que a fortuna, assim, é, nossa, ancestral, então gente muito rica e tal. E eu acho também que o pai, ele tá querendo arrumar uma esposa aqui na França pro Andrea. Aí o Danglars já vira o olho do cifrão de novo, né, e já levanta a orelha, assim, esposa? E aí ele também continua, né, essa é uma grande conversa de gente sonsa, né, então o Danglars continua como quem não quer nada também. Sabe que eu até preferiria o Andrea ao Albert, né, pra casar com a Eugénie, porque assim, além do dinheiro, né, que ele tem muito mais, e a Eugénie tem muito mais dinheiro, tá, porque eu sou muito mais rico do que os Morcerf, além de tudo isso, eu também assim, sou melhor na hierarquia. Por quê? Aí o Danglars diz o seguinte, olha que interessante, ele tá sempre preocupado com o dinheiro, mas aqui ele tem um argumento de hierarquia também, que ele diz, alguém me fez barão, o rei me fez barão, eu fui feito barão. O Fernand, quando ele voltou lá da Grécia, cheio do dinheiro, ele se autodeclarou conde de Morcerf. Então assim, que
validade tem esse título, né, se foi ele que se autodeclarou? Então, o Albert, pra mim, é só uma opção, né? Mas já que a gente tem o André aqui, né? Uma nobreza velha da Itália e tal, seria uma opção interessante. E aí o Danglars completa, né? Nossa, eu adoraria saber o que aconteceu com o Fernand lá na Grécia pra ele voltar, né? Do jeito que ele voltou. E aí o Conde fala, mas você é um banqueiro, você com certeza tem parceiros comerciais lá pra aqueles lados. Por que você não escreve pra eles, pra descobrir, assim, se teve alguma coisa, né? Talvez o Fernand tenha se metido em alguma encrenca, feito alguma coisa errada, né? Escreve pra eles, Danglars. E aí o Danglars diz, essa é uma boa ideia. Vou descobrir o que aconteceu lá na Grécia. Bom, enquanto isso, a Madame Danglars vai visitar o Villefort, né? E, assim, ele tá bastante alterado, né? Ele fala, eu acho que as consequências do que eu fiz no passado estão voltando pra me assombrar, né? A providência, aquela coisa toda, que a gente sabe que é mais ou menos isso mesmo. E aí ele vai ter uma conversa com Madame Danglars sobre o que aconteceu naquela bendita noite em que ela deu à luz. Então assim, a Madame Danglars, ela achava que a criança tinha nascido morta. Então assim que ela deu à luz, ela já se retirou, já foi embora. E aí o Villefort, essa parte fica um pouco ambígua, porque assim, dá a entender que ele achava que a criança estava morta o suficiente para ele enterrar, mas ele não tinha certeza, na verdade. Então a Madame Danglars já fica, meu Deus, será que meu filho tá vivo? E aí ele continua contando a história, né? Ele foi enterrar a criança, enterrou, aí ele levou as facadas lá, né, do Bertuccio. Não morreu, mas literalmente saiu se arrastando, meio fugido assim. Ficou 3 meses no hospital entre a vida e a morte. Depois ele ficou mais 9 meses fora, enfim, no campo, sei lá, se recuperando. Aí quando ele voltou a Paris, ele soube que ela tinha se casado com o Danglars, né? Então ele manteve distância, ficou longe, não falou mais nada. Só que, quando ele voltou a Paris, ele foi lá até a casa ver se a caixa que ele tinha enterrado ainda estava lá. E não tinha mais caixa nenhuma lá. Então é aqui que ele começa a desconfiar um pouco da historinha exótica lá, né? Da historinha que o Conde inventou. Porque o Conde disse que quando ele foi reformar a casa, ele achou a caixa no jardim. Só que, quando o Villefort foi lá, muito antes do Conde comprar a casa, já não tinha caixa nenhuma no jardim. Porque, lembrando, né, o Bertuccio pegou a caixa e levou embora. Então, assim, o Villefort, depois de não achar a caixa, né, ele foi procurar a criança, ele chegou até o orfanato lá, alguém disse pra ele que uma mulher tinha levado a criança embora e ele se contentou, falou, ok, então, deixa pra lá, né? E aí a Madame Danglars, ela tá comovida nesse momento, né? Ela fica, meu Deus, eu tenho um filho vivo, meu filho tá vivo, né? Ela fica com uma emoção assim, e ela fala, você precisa ir atrás dele, você precisa descobrir quem é, onde tá. E aí o Villefort fala, eu vou mesmo. Mas eu vou descobrir tudo. E eu vou atrás de toda a história, né, da verdade, com mais ímpeto. Não porque eu estou movido pela consciência agora, mas porque eu estou movido pelo medo. Porque essa história, né, qualquer escândalozinho já pode, assim, acabar com a carreira dele, né? A gente já sabe desde o começo que o Villefort, ele não gosta de deixar pontas soltas. Afinal, ele mandou Edmond para a prisão porque o nome do pai dele estava numa carta, né, que teria sido o fim da bela carreira de magistrado dele. E aí, pra completar, ele disse que também vai investigar o Conde, né? Porque ele tá começando a achar um pouco suspeito algumas coisas ali do Conde, né? Principalmente essa história da casa. Bom, e aí, pra terminar essa parte da história, né? No dia seguinte, o Albert volta de viagem. Aí ele vai ver o Conde, eles conversam novamente, né? Aí o Albert, e aí, Conde, conseguiu me ajudar com o casamento, né? Aquela coisa de sempre dele. E aí o Conde fala, calma, garoto. Estamos no caminho. Vai dar tudo certo, né? Cavalcantes e tal, vai rolar, Albert, calma. E aí, assim, o Albert faz mais um daqueles comentários maravilhosos sobre como ele não gosta da Eugénie, né? Adora reclamar. E, inclusive, ele diz assim, ela assim, se fosse pra ser uma amante, até rolava. Mas ela pra esposa, não, ela é muito selvagem, né? Muito excêntrica. Eu preferia alguém mais, assim, mais dócil como a minha mãe, por exemplo. Quer dizer, o complexo de Édipo aqui, né, é forte, é pesado. Aliás, inclusive, ele diz assim, eu tentei oferecer a mão dela pro Franz, que o Franz gosta de umas coisas mais exóticas assim, mas ele já tinha dado a palavra aos Villefort, né, então, fazer o quê? É o que tem pra hoje. Como eu adoro o Albert. Enfim, mais uma vez falam sobre como o Franz tá voltando, né, vai se casar, eles só vão esperar os Saint-Méran, que são os avós da Valentine por parte de mãe, chegarem também a Paris, né, e aí, enfim, este casamento vai acontecer.
E aí, só pra encerrar aqui, vamos ao que interessa, né? O Albert foi fazer essa visita ao conde porque o pai dele vai dar um baile no, sei lá, no fim de semana, algum dia aí próximo. E ele queria convidar o conde, ele disse que a mãe dele, a Mercedes, faz questão da presença do conde, que ele causou um impacto nela, né? Então o conde já começa a sentir alguma coisinha ali de novo, né? E ficamos por aqui, por hoje é só. Me contem nos comentários o que vocês acharam e, enfim, o de sempre. E agora já estamos nos encaminhando para a reta final da história, né? Onde os finalmente vão finalmente acontecer. E, enfim, em breve vamos ter terminado essa história maravilhosa. No próximo vídeo vou falar dos capítulos de 69 a 75. É uma parte longuinha, se preparem para o filme. Mas, enfim, é isso. Por hoje é só. Tchau!